E aí pessoal, tudo bem com vocês? Camila aqui e hoje eu estou com um resuminho do que aconteceu no mundinho dos games na última semana. Galera, como vocês sabem, né, semana passada eu cheguei até a comentar sobre os vazamentos sobre o Nintendo Switch 2, né, e que já era hora da Nintendo mostrar para as pessoas a respeito do console novo que vai ser lançado esse ano. Ontem aconteceu uma live da Nintendo e eles anunciaram como que de fato vai ser o Nintendo Switch 2. Eu achei muito bom, porque tiveram muitos vazamentos e tava ficando até chato pra Nintendo, né, que tava aguardando tudo pra ser mostrado no mês de março, e aí eles foram lá e finalmente mostraram o que todo mundo queria saber a respeito do console. Bom, quais são as principais mudanças no design do Nintendo Switch 2 quando a gente compara com o Nintendo Switch original, né? Bom, eu tenho um Nintendo Switch. Eu comprei o meu em 2020 e até então eu uso ele, na maioria das vezes, pra jogar jogos que são RPGs muito compridos, né? Que pra mim fazem sentido jogar no Nintendo Switch, ou quando eu quero jogar algum jogo da Nintendo mesmo, né? Então, quais são as principais mudanças no design do Nintendo Switch 2? Bom, a primeira mudança que a gente vê é o tamanho e a tela. Uma das alterações mais perceptíveis logo de cara é o aumento do tamanho do console. O Nintendo Switch 2 conta com uma tela de 8 polegadas. O Nintendo Switch tinha 6.2 polegadas e 7 polegadas a versão OLED, que é a versão mais recente lançada do console. Bom, os Joy-Cons foram totalmente reformulados, né? Outra grande mudança foi a reformulação de como os Joy-Cons eles são encaixados no Nintendo Switch. Para quem tem o Switch, o Joy-Con ele se encaixa fazendo um movimento assim. Você tem que encaixar ele de cima para baixo e tem o lado certo de cada Joy-Con. Agora não mais. Os controles acoplados ao console que receberam uma reformulação, além de possuírem um tamanho maior, agora eles incluem os botões SR e LR aprimorados. A maior inovação é o sistema de encaixe magnético, o qual substitui os trilhos tradicionais, oferecendo mais praticidade e durabilidade, além de um clique característico que adiciona charme ao dispositivo. Bom, eu tô com um pezinho atrás a respeito desse encaixe magnético, mas é aquela coisa, a Nintendo deve ter feito muitos testes, né, sobre o funcionamento desses controles quando a gente encaixa e desencaixa do console, porque assim, é uma parte de encaixe muito pequena, mas como a gente tá vendo, ela é magnetizada. Ou seja, às vezes o magnetismo vai ser tão forte que ele vai se encaixar tão bem que é difícil daquela parte ser desacoplada do console. Eles devem ter feito vários testes. A gente sabe que o Nintendo Switch é um console para crianças, na maioria das vezes são crianças que compram. Eles devem fazer testes, né, para ver como é que quebra, se deixa cair no chão, se desencaixa com muita facilidade. Então assim, eu espero que essa parte ela não esteja frágil, porque minha maior preocupação seria um dia desencaixar e acabar quebrando essa parte magnética e eu ter que comprar um novo console, porque se quebrar, vai quebrar a parte do console, não tem como você simplesmente ir lá e comprar um controle novo. Essa reformulação também deve finalmente ajudar a resolver o problema de drift dos analógicos, uma queixa recorrente dos usuários do Nintendo Switch original. O suporte do Nintendo Switch 2 ele foi também aprimorado, agora ele vai ter uma espécie de encaixe atrás para poder suportar o peso extra, e aí você consegue deixar ele em cima da sua mesa, né? Você consegue deixar ele em cima de um local plano e você só puxa a partezinha de trás e assim ele fica em pé, independente da superfície. O dock dele foi modernizado, ele passou por uma reformulação, contando com um design um pouco mais arredondado do que é originalmente. O dispositivo mantém as funcionalidades da ancoragem para o modo de televisão, mas agora introduz uma porta USB-C aprimorada para conectividade mais eficiente e carregamento otimizado. Bom, a gente percebe que o dock ele deve estar maior. Por quê? Porque o Nintendo Switch 2 ele tem uma grossura um pouco maior comparado com o Nintendo Switch, visto que, pelo que eu entendi, o Nintendo Switch 2 ele vai ter o hardware extremamente igual ao Nintendo Switch, só que com aprimoramentos. Tanto que é por causa disso que alguns jogos vão poder ser jogados também no Nintendo Switch 2, que é a famosa retrocompatibilidade. O que acontece? Se você tem um jogo de Nintendo Switch e quiser usar o Nintendo Switch 2, você vai poder. Acontece que a Nintendo ainda não estipulou se são todos os jogos ou se existem alguns jogos que não vão ter essa retrocompatibilidade. E aí eles vão explicar com mais detalhes quais que vão ter e quais que não vão ter. Eu espero que todos os que são específicos, né, da Nintendo mesmo, tenham retrocompatibilidade, visto que são jogos caros, visto que são jogos que a gente compra a mídia física. Então eu espero que pelo menos esses rodem. Bom, como eu falei, né, ele é bem mais grossinho, então o processamento dele vai ser maior, e é um console um pouco maior, então o dock dele vai ser um pouco mais grosso. Você não vai conseguir colocar o Nintendo Switch 2 no mesmo dock do Nintendo Switch. As conectividades elas vão ser diferentes e a grossura do console é diferente, então você não vai conseguir colocar um console no dock do outro e assim por diante. Eu particularmente, gente, eu tô um pouquinho preocupada na verdade com o preço que esse console vai vir pro Brasil, visto que
anunciaram aí um preço, né? O famoso falaram, né? Que são os preços que as pessoas costumam colocar na internet, né? De como é que vai ser o preço oficialmente do console em si, que pra nós brasileiros é uma coisa que importa, visto que o nosso dinheiro não tá valendo muita coisa, né? Então a gente tem que fazer valer. E o preço que tá rolando aí pela internet é de $399. Logo, a famosa regrinha que nós temos que fazer hoje em dia no Brasil é multiplicar este valor por 10, porque foi assim com o PlayStation 5 Pro. Então, o preço mínimo que eu acho que esse console vai chegar sendo vendido aqui pela Nintendo oficialmente no Brasil, lembrando que a Nintendo vende coisas oficialmente no Brasil, na minha opinião vai ser no mínimo R$4.000. Eu acho que ele vai variar de R$4.000 a R$5.599. Esse vai ser o preço que eu acho que o Nintendo Switch vai ter aqui no Brasil. Não adianta chorar, não adianta espernear. Tem outras maneiras que as pessoas provavelmente vão usar para poder comprar o console, mas aquela coisa, gente, nosso dinheiro não tá valendo nada e as coisas estão chegando cada vez mais caras aqui. Outra coisa também que eu queria falar com vocês é a respeito do Assassin's Creed Shadows, né, que pra quem não sabe, o jogo ele foi agora postergado pra março e saiu um pôster, né, do jogo que a Ubisoft colocou hoje nas redes sociais dela, né. Quando eu falo hoje, é dia 16, tá? Mas aqui já virou dia 17, então ignorem se a data estiver diferente. E, caras, tá muito esquisito, porque o Yasuke, ele tá totalmente escondido nesse pôster. Parece que é aquela coisa, eles querem a todo custo vender o jogo. Tanto que o que aconteceu recentemente também? No Japão, o Yasuke não é mais chamado como um grande samurai. Ele é chamado com o termo Ikitouzen, que é como se fosse um homem com a força de 1000 outros soldados, né? É alguma coisa assim. E aí, isso só existe agora no Japão. No Japão, eles não estão mais tratando o Yasuke como um samurai, que é uma coisa que historicamente ela não é muito acurada. E pra fazer com que os japoneses comprem o jogo e não se sintam mal por conta das coisas que eles tentam reinventar pro jogo, eles estão tentando fazer com que se torne mais atrativo pro Japão. Quando você vê nas outras lojas, quando você vê em outros portais falando do Yasuke, mas para outros países que não sejam o Japão, eles continuam tratando o Yasuke como um samurai. E é aquela coisa, gente, eu tô achando que essa é a famosa contenção de danos. A galera avisou, a galera mostrou que não seria uma boa ideia, as pessoas acharam, toda essa questão de tentar provar que o Yasuke realmente existiu e que foi um samurai, uma forçação de barra feita por pessoas que tinham fundamentos muito incompletos a respeito da parte histórica dele, e agora eles estão na parte final. Eles têm praticamente 2 meses pra tentar fazer com que esse negócio venda muito. E agora é aquela parte em que eles vão tentar esconder o máximo possível o Yasuke, vão tentar convencer o povo japonês de que vale a pena comprar isso, independente do personagem principal. Vão tentar fazer o que for, porque se esse jogo não vender, se esse jogo não fizer sucesso, é adeus pra Ubisoft. A Ubisoft pode fechar as portas dela pra sempre. E aí, agora, eles estão tentando se virar nos 30. E tá sendo até engraçado, né? Porque tudo que a gente mostrava, tudo que a gente avisava, eles estão meio que tentando esconder, sabe? E eles ficavam se vangloriando, né, do Yasuke, se vangloriando por tudo aquilo. E agora eles estão tentando esconder o máximo possível esse tipo de coisa. Tá muito engraçado. Uma outra parada também que eu queria mostrar pra vocês é a respeito do jogo Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, ele foi lançado em 2023. Ele é um jogo estilo Souls-like, pelo que eu sei, né? Eu podia ter jogado ele na época, mas tinha muita coisa pra poder jogar e eu acabei escolhendo por jogar outras coisas, né? Até porque no ano passado a gente teve o Elden Ring, né? A gente teve outros jogos que, no caso, deve ser Elden Ring, lógico, né? E ele é aquele tipo de jogo que tem muita parada de RPG, muita coisa de fantasia medieval. E aí o que acontece? O CEO da CE Games, o Marek Taiminski, eu acho que é esse o nome dele, ele fez uma postagem no X, né, que é o perfil oficial dele, perguntando se você optaria por colocar no jogo, né, quando você fosse criar o seu personagem, o corpo tipo A ou o corpo tipo B, ou você ia chamar por feminino ou masculino, ou nenhuma das alternativas. E com 88% dos votos, o que vocês acham que ganharam? Quando ele perguntou no Twitter o que os jogadores, numa fantasia medieval de RPG de ação, né, pra ter essa experiência, que eles iriam querer escolher pro personagem do jogo deles, né? Obviamente, o que ganhou foi feminino ou masculino, né? Que é uma coisa que, tipo, sempre teve nos jogos, é uma parada que é normal, né? E aí eles falaram que depois que essa votação foi feita, eles vão fazer essa troca no jogo. Então o jogo parece que ele vai passar por uma atualização e aí eles vão fazer a inserção agora do corpo masculino ou o corpo feminino. O corpo tipo A ou o corpo tipo B não vai existir mais. E aí entra naquela parada, né, gente, que eu tô observando, e eu até queria ver a opinião de vocês, né,
Aconteceram umas reviravoltas políticas aí recentemente no mundo, por conta da eleição americana, né? E muitas empresas, né? Muitos CEOs de empresas, eles começaram a mudar de lado. E agora o jogo mudou, né? Parece que agora eles estão gostando. Eles estão gostando da galera que eles tanto odiavam. Eu fico pensando, será que eu odiava mesmo? Será que eles realmente odiavam? Será que no fundo eles não faziam isso porque tinham que fazer? Será que não tinha alguém que ficava forçando eles a fazer esse tipo de coisa? Será que eles estão com medo de perder dinheiro? São várias coisas que eu fico pensando, né, quando eu fico observando o cenário econômico e o cenário de mercado, né, a respeito de tudo isso que acontece, porque nos últimos 10 anos o que a gente mais teve foi o contrário, né? Foi o contrário, todo dia a galera forçando, e a galera hoje em dia está de saco cheio disso. Aí eles forçaram isso durante anos e agora, muito rápido, a galera tá mudando de lado, tipo, acabou, não quero mais saber disso, né? Tem gente falando que é porque a mamata acabou, porque eles perceberam que não dá dinheiro e que os Estados Unidos vão passar agora por problemas de verdade, e aí eles têm que focar totalmente em resolver esses problemas, e tudo isso que foi forçado agora nos últimos 10 anos, esquece. Isso daí não vai trazer benefício pra ninguém, então não é uma estratégia que funciona, esquece isso, estão colocando pra debaixo do tapete tudo isso que eles tentaram forçar nos últimos 10 anos, e eu acho que isso vai acontecer com muita empresa, mas aquela coisa, eu fico com o pé atrás, eu não confio, né? Tanto que, fazem, sei lá, alguns dias em que teve essa mudança política nos Estados Unidos. E aí eu quero ver os capítulos do próximo episódio. Eu até queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito dessa questão específica. Outra notícia quentinha também, galera, que aconteceu hoje, no dia 17, é que a diretora do Dragon Age TV Guard, Corinne Bush, ela saiu da empresa. E aí tem pessoas falando que ou ela saiu porque quis, ou ela foi mandada embora. Essa notícia, que foi revelada pelo Mark Kearney, que também é conhecido como Grans lá no X, e o youtuber SmashJT, vem em meio a rumores preocupantes de que o estúdio principal da BioWare em Edmonton possa fechar já no mês que vem. O possível fechamento desse escritório de 3 andares, que abriu há apenas 5 anos, sinaliza um futuro sombrio para outra hora reverenciado estúdio de RPG. Grans e SmashJT compartilharam detalhes de um e-mail interno posteriormente verificado por uma fonte dentro da EA, onde Bush anunciou que deixaria a BioWare para buscar novos projetos. Bush enquadra essa saída como voluntária, mas é certamente possível que o estúdio tenha intervindo e forçado isso. Após o desempenho abaixo do esperado do TV Guard, que ficou muito aquém das expectativas de vendas em 85% e recebeu duras críticas, essa mudança de liderança é vista por alguns como uma mudança para estabilizar o estúdio vacilante. Bush diz: "É difícil acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas aqui vai. É hora de me despedir. Hoje é meu último dia na BioWare e na EA. Depois de tanta contemplação, decidi buscar um novo desafio, um novo projeto, fazendo o que mais amo, criar RPGs. Não foi uma decisão fácil, como quero dizer quando digo que amo a BioWare, a equipe de Dragon Age que todos nós conquistamos juntos. Meu tempo com todos vocês foi o ponto alto da minha carreira. Quero agradecer pessoalmente cada um de vocês por sua confiança, sua companhia e pelas muitas maneiras pelas quais vocês me inspiraram e me ajudaram a crescer. Estarei esperando ansiosamente para ver quais grandes experiências vocês criarão a seguir, e como fã, estarei torcendo por vocês. Se eu pudesse deixar um conselho, seria este. Todos nós sabemos que fazer jogos é difícil, é parte do motivo pelo qual fazemos isso, mas fazer jogos também é sobre as pessoas e a confiança que temos uns nos outros. Então, reserve um tempo para celebrar as vitórias e levar uns aos outros. O desafio e o trabalho sempre estarão lá, mas os momentos que temos uns com os outros são preciosos e poucos. Vamos manter contato. Mas também não é só isso. De acordo com a fonte da EA e do SmashJT, há rumores de que o fechamento da BioWare em Edmonton será anunciado antes da reunião da EA, em fevereiro de 2025. O momento coincide com relatos de desempenho financeiro decepcionante e atrasos no projeto, incluindo a tão aguardada sequência do Mass Effect. Bom, gente, eu nem preciso falar pra vocês sobre essa questão do Dragon Age TV Guard. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico por que esse jogo ele seria tão ruim em vendas, né? Eu falo bastante sobre a questão de criação de personagem e sobre alguns personagens que aparecem no jogo que viraram meme nos últimos tempos. Eu espero que eu possa ter informado vocês a respeito de todas essas pequenas coisas que aconteceram durante a semana no mundo dos games, né? Eu acho que a do Nintendo Switch 2 foi a que mais pegou a galera de surpresa, né? A galera não esperava por isso, e eu fiquei bem feliz que a Nintendo, ela foi lá e ela percebeu que tava tendo muito leak, né? Muita pessoa tava colocando vários falários nas redes sociais de suposições que tinham sido vazadas, e eles
colocaram isso, né? Basicamente tudo que tinha vazado meio que era verdade. E agora basta esperar pra ver quais serão os capítulos do próximo episódio nessa questão de próximos consoles que vão ser lançados, né, ainda esse ano, se a gente vai ter novidade também de outras plataformas de outras marcas, né, de outras companhias. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estou colocando um pouco mais de vídeo aqui no canal, né? Tô colocando mais vídeos, porque o mês de janeiro é um mês meio ruim aqui pro YouTube, então eu tô tentando colocar mais conteúdo aqui pra vocês, né? Ao invés de colocar uns 2, tô colocando uns 3, 4 vídeos aí por semana, né? Se possível. Se você puder deixar um like, eu agradeço muito. Se você puder se inscrever no canal também, eu agradeço demais. Eu estou com uma meta aí de 30k de inscritos até o final do mês, mas eu não sei se eu consigo, né? Mas vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, ótimo, maravilhoso. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia e obrigada aí por quem acompanhou até aqui. Até mais!